Bienvenidos a la Bolsa de Sao Paulo al Día. Les habla Joana López y los estaré acompañando en los próximos minutos con la información más relevante en materia bursátil de Brasil. El Tribunal Superior de Trabajo de Brasil determinó que Petrobras deberá mantener en funcionamiento al menos el 80% de su plantilla en todas sus unidades operativas mientras se prolonga la huelga iniciada por los trabajadores desde la estatal petrolera el pasado 15 de diciembre. La sentencia establece que los sindicatos no podrán impedir el transporte de trabajadores ni de equipos hacia y desde las instalaciones de la compañía, incluidas las operaciones de Transpetro, filial encargada de la logística y el transporte de hidrocarburos. Desde la empresa, la jefa de exploración y producción señaló que Petrobras continúa operando y garantizando la producción y el suministro. Sin embargo, los sindicatos expresaron posiciones distintas frente a la decisión judicial. El sindicato Sindepetro, que representa a cerca de 25.000 trabajadores del sector petrolero, indicó que el tribunal también ordenó a la compañía entregar información detallada sobre la dotación del personal por unidad, cargo y función, lo que calificó como un resultado favorable. Por su parte, la Federación Nacional de Petroleros, que agrupa a unos 26.000 trabajadores y también participa en la huelga, sostuvo que mantener una plantilla de 80% resulta inaplicable. Las negociaciones siguen abiertas y abarcan no solo aspectos salariales, sino también asuntos relacionados con los fondos de pensiones de Petrobras y las deducciones aplicadas a los jubilados, lo que mantiene sin definición el fin del conflicto laboral. De otro lado, el índice bursátil Bovespa cayó este lunes presionado principalmente por las acciones de Vale en el penúltimo día de negociación del 2025, que se espera que termine con su mejor desempeño anual desde el 2016, con ganancias de más del 30%. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Ágora Investimentos, segunda-feira, dia 22 de dezembro, reta final do ano. Eu estou aqui com a Flávia para a gente comentar sobre a sessão dessa segunda-feira. Pregão relativamente morno, reta final aqui, Bovespa, uma leve queda. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, Ricardo? Olá, pessoal. A liquidez vai ficando mais restrita, né, tendo em vista que a gente tem o feriado, né, então a semana acaba ficando mais curta e a liquidez também mais restrita. Exatamente, é o que a gente vai vendo. Nesse momento, a Bolsa em leilão de fechamento, volume negociado 21 bilhões. Diria que até foi razoável o volume, mas muito provavelmente ele vai sendo reduzido ao longo dos próximos dias. Lembrando que a Bolsa Brasileira não funciona na quarta-feira nem na quinta-feira. Nos Estados Unidos, quarta-feira tem meio pregão, né, o horário de fechamento um pouco mais cedo. Na quinta-feira não tem mercado nos Estados Unidos, não tem mercado também na Europa. Então, um período que muitos investidores também acabam aproveitando para tirar férias e, obviamente, isso vai afetando a liquidez. Noticiário relativamente escasso também, né? Não tem muita coisa acontecendo em Brasília, discussão fiscal nada muito concreto. Então, vários assuntos relevantes eles vão sendo postergados para o ano que vem. E aqui também na frente corporativa, poucas novidades, né? Muitas empresas, normalmente, elas realizam os seus encontros com os investidores, mas diria que muitas delas já fizeram, né? Sobretudo durante a primeira quinzena do mês de dezembro. Então, essa reta final a gente vai lutando para encontrar notícias e encontrar direcionadores para os mercados. Diria que hoje, em particular, teve um movimento que chamou atenção, que foi o do câmbio, né? O dólar, nesse momento, ele está encerrando com uma alta de 1% frente à moeda brasileira, R$ 5,58. Na máxima do dia, o câmbio bateu 5,60. Né? Isso aqui chama atenção porque foi um ano, né, marcado sobretudo por uma valorização do real frente ao dólar. Nós chegamos a ter um câmbio mais próximo de 5,30 e esse câmbio ele se manteve nessa paridade durante algumas semanas, mas ao longo dessas últimas semanas, em especial em dezembro, um movimento de repique. E a gente pode, obviamente, tentar encontrar explicações, né, para esse movimento. Eu diria que tem um pouco de ruído político, tem preocupação com o fiscal, tem todos esses assuntos que não são exatamente novidades, mas tem uma questão também de sazonalidade, né? Muitas empresas elas acabam optando por enviar para fora o dólar, né, nessa reta final do ano, então pode ser que tenha algum componente técnico nesse movimento de câmbio. Difícil assumir, né, o quanto desse movimento de apreciação do dólar está relacionado a remessas, mas
pode ser algo que de fato esteja mexendo aqui na variação do câmbio. E aí, Flávia, antes até da gente voltar aqui para comentar o fechamento das bolsas, tese de câmbio também pode ter impacto em empresas, sobretudo exportadoras, e tem uma atualização importante da Suzano, né? Sim, exatamente. Você tocou no assunto aqui do câmbio, justamente por estarmos agora vendo os ventos favoráveis aqui do câmbio, no caso, para empresas exportadoras, é que nós fizemos aqui uma revisão das estimativas para o setor de papel e celulose, tanto para a Klabin quanto para a Suzano, e aí combinando esses ventos favoráveis do câmbio aqui ressurgindo, e também um ciclo de alta de celulose ganhando força, é que a gente fez essa revisão. Então, a gente preparou aqui um relatório completo, já está lá no Agora Insights, com as revisões das estimativas que nós fizemos para essas duas empresas, né, para as units da Klabin e também para as ações da Suzano. A gente tem um novo preço-alvo para o final de 2026, para a Suzano, de R$ 70 por ação, mas a novidade aqui é que a gente mudou a nossa preferência para Suzano. É verdade que estruturalmente, né, os fundamentos são mais fracos, né, para esse mercado, mas apesar desses fundamentos estruturais mais fracos, isso porque está refletindo a expansão da capacidade integrada na China, menores custos da madeira, mas o sentimento do mercado se tornou sim mais otimista, mais construtivo desde a Semana da Celulose em Londres, então que aconteceu em novembro. Então, a partir dali, né, o mercado se tornou mais otimista, mais construtivo com o mercado com o preço da celulose. Inclusive, a gente estima que o preço da celulose se aproxime de $570 por tonelada nas próximas semanas e continue a subir, atingindo o patamar de $600 no primeiro semestre de 2026. Então, toda essa trajetória do preço da celulose, ela é sustentada pela ausência de aumento na oferta no primeiro semestre, ajustes visíveis no lado da oferta e também interrupções climáticas que afetam a produção de cavacos de madeira na Ásia e também por tendências saudáveis da demanda. Então, combinando tudo isso, hoje a nossa preferência passa a ser SUSB3, então ações da Suzano, né? A gente já vinha aqui, o Renato também, que olha mais de perto esse setor, já vinha comentando com vocês, chamando atenção para a Suzano. Então, oficialmente, né, a gente colocou lá no relatório, nossa preferência dentro do setor passa a ser a Suzano. A gente continua gostando da Klabin também, continuamos com recomendação de compra para a Klabin, mas hoje a nossa preferência dentro do setor é a Suzano. Boa, Flávia, excelente. E aí a gente vai voltar aqui para comentar as bolsas. Vamos lá, já temos o fechamento dos mercados nos Estados Unidos, tendência de lá prevaleceu positiva, já era algo que a gente observava pela manhã. Dow Jones subiu 0,47, S&P 0,64 e o Nasdaq embalado aí pelos Big Techs subindo hoje 0,52. Na contramão dos mercados da Europa, a Europa encerrou majoritariamente em queda, embora com oscilações contidas, e quem também chamou, né, o que também chamou a atenção hoje foi o petróleo, nesse momento subindo 2,40%, $62 o barril do tipo Brent, mais uma vez aqui com um prêmio geopolítico, né, muita discussão lá em relação à guerra, né, no leste da Europa, alguma possibilidade de um encaminhamento dessa guerra que já vem se estendendo há muito tempo, só que o que nós vimos, na verdade, foi o aumento das sanções contra a Rússia, né? Inclusive petroleiras russas que acabaram sendo sancionadas pelo Reino Unido, então isso aqui acabou impactando, né, a dinâmica de oferta e demanda da commodity, impulsionando o preço do barril. Muita discussão também, né, aqui na América Latina, em especial Estados Unidos e Venezuela, ou seja, tem muito ruído aí, né, muita tensão em regiões que são regiões relevantes do ponto de vista de produção. Então hoje a commodity subindo, petróleo para cima, com o dólar para cima, tivemos umas ações de petroleiras se destacando, embora não com tanto entusiasmo. Estou vendo aqui ao vivo, Petrobras subiu, mas de maneira tímida, subiu 0,3%. Talvez as outras tenham tido uma performance mais notável. Foi o caso da Prio, que subiu hoje 3,1%, já querendo encostar ali nos R$40 a cotação da Prio. Lembrando que a gente tem uma recomendação de compra para as ações da Prio. O ano que vem vai ser um ano importante para a companhia, com aumento de produção a partir da entrada em operação do campo de Wahoo. Expectativa que o primeiro óleo ele seja
extraído ainda no primeiro semestre de 26. Então, uma história boa aqui para quem queira ter exposição a petróleo e petroleiras. Flávia, Bovespa aqui, desculpa. E a PetroRecôncavo também subiu 2,52% hoje. Inclusive, elas ficaram a Prio, que você mencionou, e a PetroRecôncavo ficaram entre as maiores altas do dia hoje, justamente por conta desse comportamento do preço do petróleo. Boa. E aí, aproveitando aqui, já fechou, então, o mercado brasileiro, caiu 0,21, 158.141 pontos foi o encerramento, até que o volume deu uma puxada aqui no leilão, 24,4 bilhões foi o volume movimentado nessa segunda, até que alto. Imaginei que o volume poderia ser menor nessa segunda-feira. Flávia, acho que dos mercados esses eram os destaques. Tem algum outro ponto aí que você gostaria de destacar? Você falou do petróleo, minério de ferro também subiu hoje, a Vale foi a terceira maior alta do dia, com uma alta de 2,92%, então petroleiras aqui e ações ligadas ao minério de ferro compondo aqui as maiores altas. Mas quem foi a maior alta mesmo foi Pomo 4, que subiu hoje 5,75%, as ações da Marco Polo, e aí teve uma notícia assim, que impulsionou esse desempenho mais positivo aqui do papel, pois eles anunciaram a bonificação, né? Então, como é que vai funcionar? Eles aprovaram um aumento de capital da empresa por meio de uma bonificação em ações de 10%. Então, esse capital social vai passar a ser de 3 bilhões de reais, com a capitalização da reserva para futuro aumento de capital, no valor de 706 milhões de reais, e esse aumento aprovado vai ocorrer por meio da emissão a título de bônus de 113 milhões e 600 mil, né, cerca de 113 milhões e 600 mil novas ações, e vão ser distribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de uma nova para cada 10 ações ordinárias. Então, para cada 10 ações que você tiver da Marco Polo, você vai receber mais uma. Então, essa é a bonificação. Ações ordinárias ou preferenciais, né? Cada 10 que você tiver, ordinária ou preferencial, né, que esteja aqui em circulação, e aí aqui é o detalhe, detidas pelos acionistas em 23 de dezembro. Então, amanhã. Então, se na data, né, do dia 23 de dezembro, você tem a ação preferencial ordinária, você vai receber mais uma, né, a título aqui de bonificação. E as ações vão negociar aqui ex a partir de 26 de dezembro. Então, notícia positiva aqui para Marco Polo, que acabou impulsionando o papel. Já entre as maiores quedas, Cogna, Vamos, lojas Renner, Direcional e Dux, a C&A também, ou seja, prevaleceram, o que prevaleceu aqui, né, dá para ver que foram ações mais ligadas aqui, mais sensíveis à curva de juros, ações do setor de varejo, ações do setor de educação, porque hoje a gente teve uma alta dos juros futuros subiram, teve o componente aqui, cautela com o cenário fiscal, que acabou também impulsionando aqui os papéis, aliás, os juros futuros, e também teve a questão da pesquisa Focus. Toda segunda-feira sai o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, com as expectativas para os anos à frente dos principais indicadores econômicos. E aí a gente teve um aumento da Selic, ou da expectativa para a Selic em 2026. Um pequeno aumento, mas já acendeu aqui um alerta, né, para parte do mercado aqui, já olhou isso com mais cautela, e aí a gente teve isso acabou pesando na curva de juros, e aí toda vez que a gente tem algum movimento aqui mais significativo da curva de juros, isso impacta essas ações de setores mais cíclicos. Exatamente, além da questão do próprio câmbio, né? Essa valorização do dólar acabou ajudando a explicar esse estresse. Amanhã tem IPCA 15 aqui no Brasil, né? Então o mercado também está na expectativa por esse dado de inflação. E nos Estados Unidos amanhã tem uma agenda também importante com dados de atividade, com o PIB, e hoje os treasuries nos Estados Unidos também subiram, né? Então uma soma de fatores que acabou levando esse movimento de alta dos juros futuros. Foi ótimo você ter comentado da Marco Polo, que você acabou respondendo já a pergunta do meu xará aqui no Instagram, Ricardo Brandão. Ele deu boa noite, pediu um comentário de Marco Polo, já super bem explicado aqui pela Flávia, e cumprimentar a todos aqui no YouTube, pessoal aqui
dando boa noite, like, mensagens, mas nenhuma pergunta em particular. Aliás, quem tiver interesse aqui em análise de algum ativo pontual, vale a pena também participar das nossas lives de análise gráfica. Estou vendo aqui a pergunta do Renatinho, porque ali o grafista, acho que ele tem uma sensibilidade melhor, inclusive vai compartilhar na tela a análise em tempo real dos gráficos, então vale a pena conferir, tá? Todo dia a nossa sala do trade, super sala, com o nosso time de análise gráfica de excelente, né, qualidade, vale a pena conferir para quem é novo aqui na nossa casa, tá? Vamos lá. O Alceus falou, a hora 33 me surpreendeu hoje, pena que não aportei mais. Isso aí, Alceu. Mas o mercado tem todo dia, né? Sim, novas oportunidades surgirão. A hora 33 que tem sido um papel com uma performance excepcional, né, ao longo desse ano e mais uma vez aí entrando no hall, né, de preferência de muitos investidores. Acho que é isso, Flávia. Comentamos aqui os principais pontos, agradecendo aqui a participação de todo mundo. Uma ótima noite e nos vemos amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Edgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, analizó la jornada bursátil y dijo lo siguiente. La cotización de la divisa que se parece mucho a lo que sucede en Colombia, incluso sucede en Perú. En Perú tenemos el sol peruano bastante fuerte. Tenemos niveles de precio del 2020. O sea, alcanzamos a tener el sol peruano en 4.12 a finales del 21, comienzos del 22 aproximadamente. No ha hecho más que caer o reevaluarse o devaluarse el dólar estadounidense, como lo quieran ver. Y también niveles mínimos de no solo meses, sino también años. Y digamos que es la estructura general. Si miramos el mercado cambiario en el mundo, en Sudáfrica, el RAN sudafricano, lo mismo, algo parecido a lo que sucede en Colombia también, niveles de precio agosto del 22, luego se volvió a ver en enero del 2023. Entonces, simplemente Colombia sigue la dinámica de los mercados financieros internacionales, acentuándose un poco acá en nuestro país por movimientos propios y hemos hablado ya, o se ha hablado en diversas ocasiones de las operaciones de crédito público, endeudamiento, tal vez monetización de algunos recursos, de algún dinero, que coincidencialmente en época preelectoral se está moviendo mucho. Entonces, eso pues ha permitido que la tasa de cambio siga relativamente baja, pero para mí también con cierto nivel de estabilidad. Ahí ya ha mostrado niveles de 3.700, digamos un nivel de compra interesante. El rango de 3.800, 4.200, no lo olvidemos, ese sigue siendo bastante interesante y para que llegue a ese rango, pues realmente necesitamos que pasen muy pocas cosas muy sencillas y realmente muy poco tiempo. Entonces, pues finalizando el año por los lados de 3.700 pesos, un año de revaluación y ya veremos el año que viene. Yo creo que con época electoral hay que mirar el escenario financiero internacional, pero pues insisto yo, no sé si el año 2026 vuelva a ser de revaluación y sigamos hacia abajo. No lo creo, tal vez por algún corto espacio de tiempo, pero digamos que ese nerviosismo característico de época de elecciones de pronto puede revertir un poco o por lo menos mantenernos en niveles muy cercanos a esos 3.700 pesos. A propósito de esta información, así se comportó la Bolsa de Sao Paulo en la primera jornada de negociación de la semana. Es así como la acción de la B3 subió 0,51% hasta los 13,79 reales, mientras que el Bovespa, el principal indicador de la Bolsa de Brasil, bajó 0,25% hasta las 160.490 unidades. Además, en la jornada se pueden destacar los movimientos del café, el maíz, el arroz, la soja y el azúcar, fundamentales para la economía brasileña.
Es así como el café arábiga de marzo y el café ICE Robusta de marzo subieron en la jornada. Los precios del café alcanzaron hoy su máximo en una semana y media debido a que las precipitaciones por debajo del promedio en Brasil han aumentado la preocupación por la cosecha. SOMAR Meteorología informó que Minas Gerais, la mayor zona productora de café arábigo de Brasil, recibió 11,1 milímetros de lluvia durante la semana que finalizó el 26 de diciembre, lo que representa el 17% del promedio histórico. Los precios del café también se ven impulsados por las inundaciones generalizadas en Indonesia, que amenazan con reducir las exportaciones de café del país hasta en un 15% en la temporada 2025-2026, según el presidente de la Asociación de Exportadores e Industrias de Café de Indonesia. Las inundaciones han afectado a aproximadamente un tercio de las plantaciones de café arábigo de Indonesia en el norte y Sumatra en las últimas semanas, mientras que los cultivos de robusta se han visto menos afectados. Indonesia es el tercer mayor productor mundial de robusta. La soja, por su parte, comenzó con la recta final de 3 días del 2025 con pérdidas de 5 a 6 centavos en los meses vencidos. El precio promedio nacional de la soja al contado subió 4 centavos a $9.88 y los futuros de harina de soja bajaron 50 centavos a $1 por tonelada, ya que enero mantuvo una ganancia de $6.10 la semana pasada. Los futuros de aceite de soja descendieron entre 30 a 35 puntos, con enero subiendo 82 puntos en la semana. Hubo pocas noticias durante el fin de semana que dividió las festividades de Navidad y Año Nuevo. El gobierno retrasó los informes debido al feriado declarado para el viernes. El próximo informe de ventas de exportaciones de la semana, que finaliza el 18 de diciembre, se publicará el miércoles. La disminución del comercio también limitó el movimiento al cierre de la semana. De otro lado, los futuros del arroz se negociaron por debajo de los $10 por quintal, cerca de los más bajos desde septiembre de 2018, en medio de expectativas de exceso de oferta global. Los precios cayeron más del 30% hasta ahora este año, afectados por cosechas abundantes en los principales exportadores asiáticos, especialmente de India. En los últimos datos gubernamentales mostraron que las existencias de arroz de la India aumentaron casi un 12% interanual a un máximo histórico de 57,57 millones de toneladas métricas a principios de diciembre, superando con creces el objetivo del gobierno de 7,61 millones de toneladas métricas. India, que representa aproximadamente el 40% de las exportaciones mundiales de arroz, registró un aumento del 37% en los envíos de este material durante los primeros 10 meses de 2025. La Asociación de Exportadores de Arroz espera que las exportaciones aumenten casi un 25% a un récord de 22,5 millones de toneladas este año. El precio del maíz, por su parte, descendió entre 2 y 3 centavos a principios del lunes. Los futuros cerraron la sesión del viernes con contratos ligeramente por debajo de 1 centavo en los precios cercanos. El interés abierto aumentó en 4.880 contratos. El maíz de marzo subió $6.25 en la semana corta. Los futuros sufrieron cierta debilidad derivada de la caída de $1.45 por barril del petróleo crudo. La escasa actividad durante la sesión corta posterior a Navidad probablemente también influyó. El petróleo crudo subió $1.40 por barril esta mañana, aunque la debilidad del maíz no tuvo muchas consecuencias. Los informes del gobierno se retrasaron debido al feriado declarado el viernes. Finalmente, el azúcar cayó a $15.17 por libra o un 0,05% menos que el día anterior. En el último mes, el precio del azúcar ha subido un 2,78%, pero sigue siendo un 20,66% más bajo que hace un año, según la negociación en un contrato por diferencia que sigue el mercado de referencia de esta materia prima. Sao Paulo rompió por segundo día consecutivo el récord de calor de 2025 al llegar a una temperatura máxima de 36,2 grados Celsius en medio de una ola de calor, informó el gobierno local. Sao Paulo, la ciudad más poblada de América Latina, rompió el viernes por segundo día consecutivo el récord de calor de 2025, al llegar a una temperatura máxima de 36,2 grados Celsius.
El verano empezó con una ola de calor para los 12 millones de habitantes de Sao Paulo. Los termómetros alcanzaron 35,9 grados Celsius el jueves, en el feriado de Navidad, un récord anual que fue superado el viernes, informó la gobernación del estado de Sao Paulo, citando datos de la Autoridad Meteorológica Nacional, INMET. La temperatura de 36,2 grados Celsius alcanzada el viernes es la más alta para un mes de diciembre desde 1961 en la capital estatal. El INMET emitió el martes una alerta roja por una ola de calor para toda la región del sudeste, que incluye a Sao Paulo y también a la segunda ciudad brasileña, Río de Janeiro. Las elevadas temperaturas representan un riesgo para la salud en la zona, según la entidad. Sao Paulo, una de las mayores urbes del mundo, sufre especialmente los efectos del cambio climático, que produce olas de calor y sequías interrumpidas por intensos temporales con inundaciones y cortes eléctricos. La ciudad está en este momento bajo un racionamiento de agua, luego de un año con las menores lluvias en la última década. Y de esta manera terminamos el seguimiento al mercado accionario de Brasil. Recuerden que les habló Joana López y no se despeguen de toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios en Colombia y la región.